Bom, conforme a gente viu, né, essa questão de conseguir classificar os seres vivos era muito complicada. Quem foi, né, que resolveu esse problema da classificação biológica? Foi esse homem que vocês estão vendo na foto, o nome dele é Carl von Linné, ou, na língua portuguesa, né, simplesmente Linneu. Ele estabeleceu, pessoal, as bases da taxonomia moderna. Que bases são essas? Primeiro, ele que definiu o conceito de espécie. Segundo, ele criou o sistema de nomenclatura das espécies, a forma científica de se dar nome para as espécies, e ele criou as grandes categorias de classificação. Vale lembrar, já tem 300 anos do trabalho dele. Então, várias coisas avançaram o conhecimento. Por exemplo, categorias de classificação existem várias, chega a ser até meio confuso às vezes. Ele estabeleceu as básicas e são as básicas que a gente vai conhecer, certo? Então, vamos lá. Conceito de espécie, primeiro de tudo. O que é espécie, pessoal? Espécie, o tipo básico de ser vivo, é um conjunto de seres semelhantes, ou seja, que vão possuir características similares entre si, e que na natureza, em condições naturais, sem o ser humano intervir, podem cruzar-se entre si, dando origem a descendentes férteis, ou seja, a novos seres vivos que são capazes de se reproduzir também. É fácil a gente visualizar. Vamos pensar, por exemplo, nos leões. Você tem o macho, leão, você tem a fêmea, a leoa. São animais com um plano corporal muito parecido, aquelas quatro patas, são quadrúpedes, tem aquelas garras retráteis, a cabeça grande, os caninos para caçada, típicos de predador, os olhos virados para frente. Tem aquele plano corporal, né, o formato de felino, aquele formato gato, cruzam entre si. A fêmea, a leoa, dá origem a novos filhotes, que ao se tornarem adultos conseguirão também cruzar com outros animais com as características próximas, né? E gerar novos filhotes. Isso vale para cavalo, para zebra, para anta, para onça pintada, para o mico-leão dourado. Isso vale para todos os tipos de seres vivos. Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. O conceito de espécie do Linneu é um conceito bastante antigo. Hoje, em biologia, são usados mais de 14 conceitos de espécie diferentes. Alguns levam as características ecológicas das espécies em consideração, outros levam características genéticas mais em consideração. Então, para vocês entenderem, a gente não vai falar sobre eles agora, são assunto de universidade, não de escola, mas eu gostaria só que vocês entendessem, esse é o conceito básico. Mas o conceito de espécie, ele pode ser muito mais amplo e ainda cabe muito estudo a respeito disso. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês do que não é uma espécie. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos ligres. Em inglês, eles são chamados de ligers. O ligre, ele é o resultado de uma cruza entre um leão e uma tigresa. Ah, professora, se eles cruzaram e deu filhote, então leão e tigre é a mesma espécie? Não. Ué, professora, por que não? Primeiro, são animais parecidos? Eles são semelhantes? São parecidos. Entretanto, o cruzamento aconteceu por interferência do ser humano. Em ambiente selvagem, tigres e leões não cruzam entre si. As espécies são completamente separadas. Eles são estéreis. O que significa ser estéril? Significa que não consegue gerar filhotes. Ué, professora, por que isso? Porque os pais não são da mesma espécie. Eles são parentes próximos, assim, o cruzamento foi possível, entretanto, eles são animais de espécies diferentes. E aí, o ser vivo que resulta do cruzamento é um animal estéril. É a mesma história do burrinho, né? O burro, ele é a cruza de um jumento com uma égua. E aí, dá aquele animal, que é um animal um pouco menor, mais forte, bom para puxar carga, mas eles são estéreis também, porque são resultado da cruza promovida pelo ser humano de dois animais de espécies diferentes. E para dar nome para essas espécies, o Linneu criou o sistema de nomenclatura binomial. Binomial por quê? Porque são dois nomes. É como se o ser vivo tivesse um nome e um sobrenome, que nem a gente tem. Todas as espécies, todas, sem exceção, são
representadas por esses conjuntos de dois nomes. E eles são escritos em latim. Como são escritos em latim, ou seja, não é língua portuguesa, toda vez que você escrever o nome de uma espécie, ou você escreve em itálico quando está usando o computador, ou se você estiver escrevendo à mão, você tem que sublinhar, passar um tracinho embaixo. 2 exemplos aqui. Cachorro, que é o nosso animal de estimação, né? O cão que a gente tem em casa. Ele recebe o nome científico de canis, primeiro nome. Segundo nome, familiares. A banana, né? Eu acho que é a rainha das frutas. É difícil uma pessoa que não gosta de banana. Banana é uma fruta com muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos sais minerais. É uma das frutas mais completas, excelente para a saúde. Comam em casa, né? Banana faz muito bem. Tem muita. O nome científico da banana é Musa paradisíaca. Olha que lindo, sem acento. Por que esses nomes complicados? De novo, pessoal, a língua utilizada para se escrever os nomes científicos é o latim. Professora, por que o Linneu definiu justo o latim? Porque o latim é uma língua morta. Nenhum povo hoje em dia fala latim. Como é uma língua morta, ele não vai mais mudar. Todas as línguas, né, que as populações falam acabam sofrendo mudanças. O próprio português sofre mudança, né? Mas o latim não tem mais nenhum povo falando, é uma língua que não vai mais mudar. Por isso que ela foi escolhida. Professora, beleza, ok. Mas por que usar esse nome tão difícil? Pessoal, usar o nome científico evita a confusão gerada pelos nomes comuns. Aqui para vocês eu trouxe o exemplo dessa palmeira. Ela é típica aqui da região do Cerrado, onde a gente mora. O nome dela, o nome científico é Ciagrus flexuosa. Nossa, professora, mas por que usar esse nomão? Gente, a Ciagrus flexuosa tem 9 nomes comuns diferentes. Depende do estado onde você vai e pergunta. Então, aqui nós temos, por exemplo, a Ciagrus flexuosa, ela pode ser chamada de coco-babão, coco do campo, acumã, ariri, coqueiro do campo, palmito do campo, coco da serra ou coco-vassoura. Gente, olha que confusão. 9 nomes diferentes para uma única planta. Imagina, vem um cientista visitante lá dos Estados Unidos, aí vem um outro da África do Sul, aí vem um outro da República Tcheca, na Europa. 3 cientistas de fora para conversar com um cientista brasileiro sobre essa planta. Gente, imagina que confusão para eles conseguirem definir de qual planta que eles estavam falando. Então, o que é Ciagrus flexuosa aqui vai ser Ciagrus flexuosa em qualquer lugar do mundo. Qualquer cientista, independentemente da língua que ele fale, vai entender. Se você falar para um cientista, para uma pessoa qualquer, em qualquer lugar do mundo, você falar canis familiares, a pessoa vai saber que você está se referindo a um cachorro. Então, o nome científico ele acaba com a confusão gerada pela quantidade de nomes comuns e pela existência das diferentes línguas em diferentes lugares do planeta. A nomenclatura binomial, ela tem uma coisa também muito especial, ela reflete parentesco entre as espécies. Oi, professora, é possível refletir parentesco, olha só. O primeiro nome do binômio representa o gênero, que é um grupo de animais bem próximos entre si. E o segundo nome, que a gente chama de epíteto específico aqui da espécie. Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. Aqui eu trouxe 3 animais para vocês. A onça-pintada, o leão e o tigre. O que eles têm em comum? São todos grandes felinos, né? O leão vive na África, tem alguns na Ásia também. A onça-pintada é típica do continente americano e o tigre tem a sua área de ocorrência na Ásia e na Oceania, em alguns locais ainda. A onça-pintada se chama Panthera onca. Ué, professora, onca? Sim, não existe C cedilha em latim, então fica onca. O leão tem o nome científico Panthera leo. E o tigre tem o nome científico Panthera tigris. Notem, vocês viram que o primeiro nome é igual para todo mundo? Onça, leão e tigre são pantera. Essa primeira palavrinha, que a gente escreve em letra maiúscula sempre, é o gênero. É um grupo de animais que tem características bastante similares entre si. Como é que a gente vai fazer para diferenciar as espécies? A gente diferencia no segundo, que a gente chama de epíteto específico. Notem.
A onça pintada é pantera? É. Como é que a gente diferencia? Com onca. O leão é pantera? Sim. Como é que a gente diferencia? No segundo nome, léo. O tigre também é pantera? Sim. Como é que a gente diferencia? Com o segundo nome, tigres. Pantera onca, pantera léu e pantera tigres são parentes próximos, eles têm uma história evolutiva próxima, entretanto, são três espécies diferentes. Como é que eu sei que elas são espécies diferentes? Por causa do epíteto específico, do segundo nome, que a gente escreve com letra minúscula e que é diferente nos três casos. Terceiro ponto, as categorias de classificação, que foi a terceira contribuição do Linneu. O Linneu definiu 7 grandes grupos de classificação. São reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente usa a dica do reficofage para lembrar. Re de reino, F, o fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G para gênero, E para espécie. Vocês vão precisar disso no ensino médio. Lembrem-se do reficofage. Qual é a ideia, pessoal? Espécie é a unidade. A espécie é o mais específico, é a menor de todas as classificações. Um grupo de espécies proximamente aparentadas pertence ao mesmo gênero. Um grupo de gêneros que possuem umas características ali similares entre si, como, por exemplo, o gênero Pantera, lá dos grandes felinos, e o gênero Felis, que é o do gato doméstico, eles são parentes próximos ali, são gêneros diferentes, mas também têm muita similaridade. Eles estão juntos dentro da família Felidae, a família dos gatos, né, dos felinos. Dentro, as famílias que são parecidas, que compartilham características próximas, formam uma ordem. Um conjunto de ordem com características próximas forma a classe, o conjunto de classes forma um filo, um conjunto de filos forma um reino. E aqui é onde a gente encontra os 5 reinos que a gente comentou. É o reino dos animais, o reino das plantas, dos fungos, das bactérias e dos protozoários e algas. A gente vai passar por eles rapidinho. Acima nós temos os domínios, são 3 domínios, que eu não vou falar com vocês agora, e o conjunto desses 3 domínios forma toda a vida que a gente conhece no planeta Terra. Para dar um exemplo para vocês, eu trouxe o Elon Musk aqui para vocês como um exemplo de classificação biológica. Aí você olha para minha cara, professora, mas ele é uma pessoa. Sim, nós somos pessoas, nós somos seres vivos. Nós também fazemos parte da classificação biológica. Vamos lá. Primeiro, qual o domínio, né? Vamos lá, do grandão para o pequenininho. Seres humanos pertencem ao domínio eucária, junto com todos os outros seres vivos eucariontes, que têm a sua célula com o núcleo organizado por membrana. Qual é o nosso reino, professora? Nós pertencemos ao reino animal. Nós não somos plantas, né? Beleza, nós também não somos bactérias. Então, nós estamos no reino animal junto com uma outra grande diversidade de seres vivos. Deixando um pouquinho mais específico, nosso filo é o filo dos cordados, né, que em algum momento da vida possuem uma notocorda, que é uma estrutura que na gente se torna a coluna vertebral. Nossa classe é a classe dos mamíferos. As fêmeas produzem leite para alimentar os seus filhotes. E nós temos o nosso corpo coberto com pelos. Essas são 2 características de mamíferos, além de algumas características ósseas no crânio bem típica de mamífero. Mamíferos tem vários, tem gato, cachorro, cavalo, urso, tem um monte. A nossa ordem dentro dos mamíferos é a ordem dos primatas. Nessa ordem dos primatas, nós estamos juntos de gorilas, chimpanzés, macacos, lêmures, micos, entre outros primatas. Só que dentro de primata, né, os seres vivos são bem diferentes ainda entre si. Nós temos a família dos hominídeos. Aqui nesse nível de família tem só a gente vivo. Todas as outras espécies de hominídeos que já existiram no planeta Terra estão extintas. Então, olha só, a gente hoje no planeta Terra é o único representante da família dos hominídeos. Ué, professora, quem são os outros? Nós temos vários antepassados aí. Existe o Sahelanthropus, que foi o primeiro hominídeo, tem mais ou menos 7 milhões de anos o fóssil. Tem os australopitecos, que foram um outro grupo de hominídeos.
além de todas as outras espécies do gênero Homo, que é o nosso gênero. Ué, professor, existem outros Homo? Sim. Por exemplo, o Homo neanderthalensis, conhecido como homem de Neandertal. Foi a última espécie de hominídeo a coabitar o planeta Terra com a gente. E a nossa espécie? Nós somos os Homo sapiens.